Olá, tudo bem? Meu nome é Cristóvão Escapulatempo Neto, sou diretor médico em anatomia patológica e genética da DASA. Estou muito feliz por fazer parte desse projeto, do projeto Tarsila, que a gente está construindo alguma coisa em conjunto, né, em todos os laboratórios, com o apoio da Thermo Fisher. E eu fui, assim, um pouco como, não sei nem o adjetivo para falar, mas agraciado com esse tema, que apesar de ser um tema bastante atual, é um tema que nos causa bastante problemas no dia a dia das nossas atividades médicas e diagnósticas. Deixa eu passar aqui. Quais são meus conflitos de interesse, tá? E na verdade, quando a gente fala agnóstico, né, quando a gente coloca no dicionário lá agnóstico, a primeira coisa que vai aparecer é o não acreditar em Deus, né? Mas aqui é interessante a gente falar que quando a gente fala diagnóstico em terapia agnóstica, né, a gente está falando especificamente em câncer aqui, terapia agnóstica tumoral, que é um tipo de terapia que usa drogas ou outras substâncias para tratar o câncer com base nas características genéticas e moleculares, independentemente do tipo histológico ou órgão que o câncer começou. Então, a terapia agnóstica tumoral usa a mesma droga para tratar todos os tipos de câncer que tem uma mutação genética, né, ou qualquer alteração genética, ou um biomarcador que seja alvo dessa droga. O que a gente sabe, né, que até não é antigamente não, ainda é assim, né, tradicionalmente o que a gente fazia é pegava um grupo de pacientes com um tipo de câncer, ou seja, eu colocava juntos, decidia o tratamento, os estudos todos eram feitos assim com o sítio de origem da neoplasia, vamos supor aqui pulmão ou cólon, e o tipo histológico adenocarcinoma, e testava diversas drogas. E aí eu conseguia separar uma população que ia responder bem e outra que ia responder mal, e às vezes essa população que respondia bem era muito pequena, e às vezes o estudo não era, a droga não era aprovada, porque na verdade o que a gente não tinha era um critério mais refinado de seleção desses pacientes. Bom, com a evolução da genômica e principalmente, né, com a iniciativa do TCGA, né, que estudou 33 tipos diferentes de tumores, 10 cânceres raros, mais de 11 mil pacientes, e estudou todas as plataformas possíveis que a gente pode imaginar, tanto de sequenciamento de DNA, RNA, proteômica, metilômica, a gente conseguiu construir uma base molecular de diferentes tipos de câncer. A gente conseguiu ver as particularidades que cá tinham alguns subtipos histológicos, né? A gente conseguiu, nesse estudo aqui, definir ou aproximar, né, ver as semelhanças, por exemplo, de um carcinoma seroso de alto grau do ovário e um carcinoma triplo negativo da mama. E, consequentemente, uma vez que a gente conseguiu definir as alterações moleculares dos diferentes tumores, isso proveu a indústria farmacêutica de informação para que começasse uma corrida de desenvolvimento de drogas-alvo. E foi o que aconteceu e é o que nós estamos vivendo agora, né? Então, com o desenvolvimento dessa genômica, a gente conseguiu passar a entender por que os pacientes respondem ou não a determinadas terapias. E foi o caso. Exemplo clássico que a gente tem, vamos supor aqui um câncer de pulmão, a gente tem os pacientes que têm mutação de EGFR, os pacientes que têm mutação em BRAF, os pacientes que têm alteração de ALK e, mais recentemente, os pacientes que têm mutações ou amplificações em HER2, constituindo um conjunto de doenças raras, mas que, quando agrupada, a gente consegue tratar 50% ou mais desses pacientes. Então, esse foi o grande ganho que a gente conseguiu com a evolução da genômica. Mas, quando a gente pensa em alterações raras, é um problema. E aí, o que veio ajudar a gente a solucionar esses alvos moleculares foram aqueles basket trials, ou seja, aqueles trials, né, talvez o principal de todos. A gente teve o NCI Match Trial, a gente teve o Battle Trial, foi um dos primeiros lá do MD Anderson, onde a gente conseguia colocar no mesmo tratamento, né, dirigido
pacientes com diferentes tipos tumorais, mas que dividiam, tinham em semelhança as mesmas alterações moleculares. Para algumas alterações, a gente teve um sucesso absoluto e para outras não. Né? Talvez a gente teve sucesso para doenças diferentes, mas não para todas as doenças. Quando a gente pensa assim, um exemplo clássico é o BRAF, né, que a gente vê que teve um sucesso para tratamento de alguns gliomas, para tratamento de osteocitose, para tratamento de melanoma, para o tratamento do câncer de pulmão, mas o sucesso não foi tão grande, por exemplo, para o tratamento do câncer coloretal. Então, na verdade, esses basket trials foram ferramentas muito importantes que conseguiam segregar diferentes sítios tumorais, diferentes tipos histológicos, mas que dividiam o mesmo driver molecular. Tá? Então, nesses estudos, a gente tem que ter uma incidência baixa do marcador, que tem uma ampla distribuição entre os tecidos e que você consegue detectar isso usando um teste, um Comprehensive Genomic Profile, ou seja, a gente tem que ter um painel para a gente conseguir pegar essas alterações. E esse foi o primeiro grande desafio, né? Quando a gente fala de testar todo mundo com painéis, é o primeiro grande desafio que a gente encontra no dia a dia e que é alvo, né, também de todo esse estudo, dessa reunião que a gente está fazendo aqui sobre o Tarsila. E, logicamente, a gente precisa, além de tudo isso, ter o suporte de uma droga que a gente tenha certeza que faça efeito, porque alguns desses basket trials, eles agruparam drogas de acordo com a via que ela agia, mas que a gente não tinha uma comprovação muito eficaz da ação dessa droga bloqueando essa via e tiveram insucessos. Tá? Eu acho que a primeira terapia agnóstica aprovada que nós tivemos foi o pembrolizumab para doenças politratadas e metastáticas que tinham instabilidade de microsatélite ou que eram mismatch repair deficient. Né? Então, são sinônimos muito parecidos. A gente usa um teste molecular, geralmente a gente faz isso, pode fazer por NGS, mas também faz por PCR, que é mais comum, mas a deficiência de mismatch repair, isso hoje a gente faz em quase todos os tumores por imunistoquímica. E como a imunistoquímica está no rol da ANS e a gente consegue aprovação fácil, quase todos os pacientes metastáticos a gente consegue testar para isso. Foram poucos pacientes, né? Começou nesse estudo, mas o que a gente vê é o seguinte: quando a gente pega aqui, ó, aqui a gente tem os vermelhinhos, os tumores que não tinham, eram mismatch repair proficient. O azulzinho era um carcinoma de colo retal, que tinha deficiência de mismatch repair, e o pretinho eram alguns casos de outros cânceres não coloretais que tinham deficiência de mismatch repair, que a gente vê que, tanto bioquimicamente quanto redução do tamanho do volume do tumor, foram muito importantes, independente se era câncer coloretal ou se era outro tipo. Então, isso aqui abriu o caminho para a gente ter outros estudos e, com base nesses achados, já que eram pacientes politratados e que já não tinham muito mais opção terapêutica, o FDA aprovou, né, o uso do pembrolizumab para paciente com doença metastática com instabilidade de microsatélite ou mismatch repair deficient. Aqui a gente pode ver a sobrevida livre de progressão, bem diferente daqueles tumores com proficiência e aqueles com deficiência, e tanto a sobrevida livre de progressão quanto a sobrevida global, a probabilidade de sobrevida global para esses pacientes também bastante diferentes. Bom, quando começou a assumir os resultados de vários estudos, né, que usavam essa população que tinham estabilidade de microsatélite, e ao mesmo tempo eles começaram a testar esses pacientes com e sem estabilidade, né, mas começaram a fazer painéis genômicos amplos e começaram a detectar a alteração de carga mutacional, ou seja, o tumor mutation burden ou load, e eles começaram a ver que os pacientes com alta carga mutacional, a gente tinha uma taxa de resposta de quase 40% desses pacientes, independente de tipo histológico. Eles usaram isso, tiveram essa validação com 149 pacientes, com 15 tipos diferentes de tumores. Em 7% dos pacientes a gente teve resposta completa, e a duração da resposta foi de 1,6 a 22,7 meses.
com 78% das respostas com duração acima de 6 meses. E é por isso que a gente viu, né, isso aqui bem no comecinho, né, a discussão aqui do Keynote 158, que é aquele artigo que eu acabei de mostrar para ele, e o acúmulo de dados, primeira aprovação para o carcinoma de colo retal com alta estabilidade microsatélite, e assim por diante. A gente teve aprovação depois do pembrolizumab para tumores com estabilidade microsatélite. Depois, em 2016, a gente teve aplicação desses casos em outros 5 estudos. Em 2016, a aplicação foi submetida à FDA. Em outubro de 2016, teve um Therapy Designation para os cânceres coloretais com MSI high, e depois, em 2017, a gente também teve essa aprovação para os carcinomas com estabilidade de microsatélite. A gente viu que foi uma história que aconteceu muito rápido, desde essa conversa, da percepção até a aprovação desses pacientes, com estabilidade de microsatélite. Aqui eu misturei um pouquinho, eu falei de tumor mutation burden, mas aqui nós estamos falando só de instabilidade de microsatélite, que foi essa resposta aqui fantástica, com 40% de taxa de resposta. Depois, eles pegaram pacientes com instabilidade, mas que tinham já carga mutacional, e fizeram um estudo também nessa mesma população, dando pembrolizumab, e aqui a gente viu que a sobrevida livre de progressão em 1 ano para os tumores com alta carga mutacional, ou seja, 10 ou mais mutações por megabase sequenciada, eram de 26% que estavam livres de progressão contra 13% aqueles que tinham baixa. Em 2 anos, essa diferença aumentou de 22 para 7. Isso por quê? Porque quem responde geralmente tem resposta sustentada. Então, ao passar do tempo, a tendência que a gente tem é dessas curvas irem se dissociando. E a gente consegue ver bem isso aqui na sobrevida global, quando 1 ano não fez muita diferença, mas em 2 anos já começou a abrir. Em 3 anos, a gente tinha 32% daqueles que tinham alta carga mutacional contra 22% daqueles que não tinham. Então, a gente comparou ali atrás, né? A taxa de resposta para quem tinha só tinha estabilidade microsatélite ou que era MMR deficiente, foi de 39%, aqui a gente caiu um pouco, foi para 29%, mas a gente não pode esquecer que aqui a gente tem uma população também hipertratada. A taxa de resposta completa foi de 7% para 4%, mas a mediana de duração da resposta não foi alcançada, porque se você vê a curva aqui, ó, ela anda paralela ao eixo X aqui e segue. Então, as respostas, quando funcionam, são duradouras. A gente teve lá 78% de resposta, centro de resposta em 6 meses, aqui a gente teve 57% acima de 1 ano, e 50% desses pacientes tiveram resposta durável por mais de 2 anos. Então, mesmo a gente tendo uma taxa de resposta não das melhores, né, quando a gente fala em termos de 35%, mas quando a gente pega uma população que está muito sofrida, né, que já foi politratada, polimexida, isso é um resultado fantástico, porque esses pacientes aqui iam para cuidados paliativos. Tá? Mas, infelizmente, a gente não tem aprovação para esse pembrolizumab em pacientes com tumores com alto TMB, tá, no Brasil. Bom, quando a gente fala de alvo agnóstico, a gente só tem imunoterapia com pembro para os tumores com MSI high e com alto TMB, e depois, quando a gente fala de receptor tirosina quinase, a gente só tem aprovado como terapia agnóstica os pacientes que têm fusões envolvendo o gene NTRK, tá? Então, a gente sabe que é uma família de 3 genes, NTRK 1, 2 e 3, o NTRK1 codifica o receptor TRK-A, o 2 o TRK-B e o 3 o TRK-C. E a gente sabe que quando a gente tem essa fusão acontecendo, a gente ativa várias vias de sinalização, entre elas a via do PIK3 e MAP quinase, que vão levar à proliferação, sobrevida, invasão e angiogênese. O que acontece é que, dependendo do tipo, a gente tem a fusão com diferentes parceiros. Aqui a gente consegue ver todos os parceiros que podem que ter fusão com NTRK 1, 2 e 3, e aqui as principais doenças, e cada corzinha dessa representa um gene. Embora chame a atenção, né, que o gene mais comumente
que tem a fusão NTRK, a gente sabe que algumas doenças especificamente a gente consegue ver que são parceiros fixos de TV6 aqui, por exemplo, o NTRK3. Então, o que acontece? A gente só vai achar isso se a gente procurar. Isso é comum? Não, isso é extremamente raro. Né? Então, são comuns alguns tipos histológicos de tumores, como o carcinoma secretório da mama, da glândula salivar, alguns tumores pediátricos, alguns sarcomas pediátricos, mas em geral, na população geral, quando a gente fala em câncer coloretal, câncer de pulmão, a gente está falando, sei lá, em menos de 0,5%. Então, aqui mais uma figura ilustrando, né, as doenças, né, adenocarcinoma pulmonar, quais são as fusões aqui, principalmente com o NTRK1, quem são os parceiros, com glioblastoma também, principalmente com o NTRK1, os astrostomas de baixo grau, os infantis, também com o NTRK2. Então, a gente tem diferentes parceiros, mas uma característica importante é que sempre nessas fusões são preservadas a porção 3' que é o domínio de tirosina quinase dos NTRKs, tá? Então, independente de quem é a fusão, a gente sempre tem o domínio de tirosina quinase do gene NTRK, seja 1, 2 e 3 preservado, então ele vai ter a ação oncogênica ativada. Então, a gente pode tentar pesquisar isso, né, por imunistoquímica, como se fosse um teste de triagem. Então, nesse paper aqui do pessoal da MD Anderson, eles pesquisaram quase 34 mil tumores, né, e quando você vê o número de casos positivos é desapontador, né, de tão baixo que é. Quando a gente olha a sensibilidade, é uma sensibilidade razoável da imunistoquímica, que em torno de 80 e poucos por cento, alguns tumores um pouco mais, e a especificidade também não muda muito. Lógico, o glioma, a gente tem que chamar a atenção que não muda muito porque o sistema nervoso central ele é muito rico, né, em as neurotrofinas, então a gente não pode usar imunistoquímica, a gente tem que fazer um NGS ou um FISH para tentar achar essas alterações, tá bom? E outra pegadinha que a gente tem muito também são os tumores com diferenciação muscular lisa, que tem um componente epitelial, como tumor de glândula salivar, que isso a gente tem bastante, uma porcentagem razoavelmente alta por imunistoquímica, mas quando a gente vai ver a fusão, ela não acontece. O que chama a atenção aqui, quando a gente vê imunistoquímica, né, a gente tem uma sensibilidade aqui por NTRK3 menor, né, 80%, por NTRK2 100, e o NTRK1 de 96%, mas aqui foi o que eles fizeram lá, eles têm um teste baseado no painel de DNA, que a sensibilidade não foi como a gente esperava. E a gente sabe que essa sensibilidade não foi como esperava, por quê? Porque eles fizeram a pesquisa dessas fusões baseada em DNA e não RNA. Então a gente sabe que, e até a gente pode ver aqui que recomendada pela ESMO, toda vez que a gente pensa em detectar as fusões de NTRK, a gente sempre compara aqui, ó, que o pior modo para fazer isso é usando o DNA. Então a gente sempre tem que tentar fazer com RNA, sequenciamento ou NGS com RNA, como a gente faz no protocolo aqui da Thermo, ou por FISH, ou tentar fazer por imunistoquímica. Imunistoquímica, lembra, a gente tem um monte de falso positivo, falso negativo, então sempre a gente tem que confirmar ou com FISH ou com NGS, tá? Então, se você usa um painel já por NGS, você não precisa usar o FISH, e você usar um painel por NGS, que é com RNA, você aumenta muito a sua sensibilidade e especificidade, aumentando a acurácia do método. Tá? Então, a gente tem duas drogas aprovadas para tratar tumores NTRK positivos. O primeiro é o larotrectinib, né, que aqui a gente vê que em diferentes tumores, né, tireoide, cólon, melanoma, independente do tumor que seja, que tem alteração, já pacientes metastáticos foram tratados, quando você tem essa alteração, você tem uma resposta à droga, uma taxa de resposta de 75%. Tá? Há um ano de tratamento, 71% das respostas ainda estavam se mantendo e 55% dos pacientes permaneceram livres de progressão. Então, a mediana de duração de resposta não foi atingida. E olha que interessante, gente, é uma mediana de segmento de 9,5 meses, 86% desses pacientes com uma resposta, foram
continuaram seu tratamento e foram submetidas à cirurgia com intenção curativa. Tamanho é a resposta que tem essas drogas. O larotrectinib está aprovado no Brasil, tá? Em compensação, a outra droga que a gente tem aprovada pelo FDA, mas a gente não tem aprovado no Brasil, é o entrectinib, tá? Essa é uma droga da Roche, com uma taxa de resposta um pouco menor, né? 20. Aqui a gente tinha uma resposta de 75%, aqui com uma taxa de resposta de 54%, com 7% de resposta patológica completa, 50% de resposta parcial, com uma mediana de duração de resposta de 10,4 meses. Ou seja, é uma droga também muito boa, mas que não está aprovada no Brasil ainda como uma terapia agnóstica, tá? O larotrectinib está aprovado no Brasil como a terapia agnóstica junto com o pembrolizumab, que é a única coisa que a gente tem aprovado. E qual que é o problema, né? O que a gente tem, né? Quando a gente pega, por exemplo, aqui no exemplo do N-Track, a gente só tem um programa, né? Um programa que funciona bem, que é o programa da Bayer, onde ela incentiva vários laboratórios a fazerem a testagem por imunistoquímica e todo mundo, quando tem um resultado positivo, nesse programa de suporte do paciente, ela paga o NGS para confirmação. Como a gente não tem ainda o entrectinib aprovado, a Roche não tem esse programa de testagem no Brasil ainda, a gente só tem o programa da Bayer funcionando. Então, de terapia agnóstica, infelizmente, que a gente tem é isso, tá, gente? Então, a gente tem só o pembrolizumab para os tumores com MSI high ou mismatch repair deficient. Infelizmente, ainda a gente não tem aprovação no Brasil para os tumores com alto TMB. E, logicamente, a gente tem o larotrectinib para os tumores com fusões de N-Track. Em resumo, é isso. Então, quando a gente fala de Clinical Genomic Profiling no Brasil, a gente tem vários problemas, né? Primeiro que não são cobertos pelas operadoras de saúde. Cada farma direciona o teste para um ou poucos genes associados à terapia-alvo que possui. Como o pulmão atualmente é o órgão com mais alvos diferentes aprovados, a gente tem aprovação para tratar a ALK, BRAF, V600, IGFR, HER2, Carras G12C, N-Track. Carras G12C a droga já foi aprovada no Brasil ainda, está entrando agora, estão precificando ela ainda. Pela primeira vez houve a formação de um consórcio de farmas que pagam um painel NGS com vários genes. É lógico, porque as amostras de pulmão são muito escassas, e se você não testar tudo de uma vez, a gente tem um problema enorme, porque a gente não vai conseguir oferecer tudo que o paciente precisa. Então, o que a gente tem hoje são vários laboratórios que realizam esses painéis de NGS com uma limitação de viabilidade. Por quê? Porque para você ter um painel de NGS, você precisa ter volume, né? Porque senão os custos são muito elevados, ou você tem que ficar esperando represar a amostra para que você compense economicamente rodar, ligar esse painel, e logicamente aí a gente prejudica os pacientes pelo prazo de entrega desses exames. Tá? A gente tem que vários testes que a gente faz no Brasil de painéis de NGS. A gente tem o nosso OnCombine Focus, alguns associam BRCA1 e BRCA2 junto com o Combine, que é uma estratégia inteligente, ainda mais agora nessa era de inibidor de PARP. A gente tem alguns laboratórios que já estão usando o Comprehensive Assay. Eu não sei se já tem algum laboratório com o OCA Plus validado, aquele que dá o TMB. A gente tem laboratórios usando o TrueSight Oncology 15, outros o TrueSight Oncology 500, a Foundation, os painéis de recombinação homóloga, o Guardant, o GS180, que é um painel que os colegas que eu vi também no site que estão começando a usar, e o Oncofoco ampliado, que é do parceiro aí do Fleury que está fazendo. Só que qual o problema, né? Que a gente tem testes aqui que o input varia de 20 a 250 nanogramas de DNA RNA. Então, isso é uma coisa que é impeditiva, porque às vezes você vai inviabilizar as biópsias de acontecerem. Ou você recebe uma biópsia e fala assim, olha, eu tenho material para você ter DNA ou RNA, porque eu não vou ter para os dois. Então, a quantidade do input de material genético é fundamental para o sucesso do teste, uma vez que a gente tem amostras muito exíguas, tá? E uma outra coisa que é muito interessante também é o TAT, né? Que varia de cada laboratório, que varia de 10 a 20 dias úteis.
10 dias corridos, perdão, a 20 dias úteis, o que torna inviável, às vezes, um paciente com câncer de pulmão, estadio avançado, aguardar o resultado para oferecer o tratamento. Então, os programas que a gente tem hoje, basicamente, me desculpe se eu esqueci de algum, pensando em tumores sólidos, tá bom, pessoal? É o PDPoint, que oferece PDL1, ALK, EGFR e ponto, né? Então, a gente não tem cobertura de Carras, G12C, não tem cobertura de HER2, não tem cobertura de BRAF, então a gente tem um buraco aqui. A Roche, né? Você pode tanto, tem um módulo para pulmão, e o resto é muito baseado em HER2 aqui para mama e imunoterapia, mas quando a gente fala de pulmão, você tem a opção de pedir o EGFR só e o ALK, ou fazer o painel de Foundation One, que é o que realmente está fazendo um sucesso enorme, e muitas vezes os médicos perguntam para a gente, tem material para eu fazer os dois, o PD-Point e o Foundation, porque o PD-Point é rápido, mas não me dá toda a informação. E o Foundation é bom, mas demora demais. Então a gente está onerando demais o sistema, até o sistema das farmas. Estão pagando 2 vezes pelo mesmo exame, entendeu? E isso a gente poderia tentar uma forma de otimizar e reduzir custos. A gente tem a plataforma da AstraZeneca, que além do EGFR, também está, como está no grupo do Lung Mapping, também oferece o Foundation, faz a biópsia líquida e também para pesquisar T790. A gente tem a Janssen, que oferece a pesquisa de mutações e fusões aqui do FGFR para carcinoma de células transicionais. O programa Bem-Estar da Novartis, que oferece o PIC3 para câncer de mama metastático e para câncer de pulmão aqui, basicamente focando que o que lhes interessa é o BRAF, né? Então, porque eles têm a droga para tratar o BRAF. E a gente tem os programas Detecta e Bem Perto, que basicamente o que eles pagam é Carras, NRAS e BRAF de uma forma sequencial. Primeiro testa o Carras, não tem teste NRAF, não tem teste o BRAF. E isso aí, gente, muitas vezes é muito difícil, porque às vezes, principalmente quando a gente fala de biópsia, né, e o tempo que demora para você chegar nesse resultado. Se a gente tivesse uma otimização de painéis com tempo menor, acho que todos sairiam ganhando. Tá? Em resumo, o único programa de testagem utilizando Comprehensive Genomic Profiling disponível nível no Brasil é o Lung Mapping, que utiliza o teste da Foundation. O acesso a esses Comprehensive Genomic Profiling em pacientes com adenocarcinoma pulmonar e qualquer outro tipo tumoral tem que ser realizados sem cobertura de convênios e não são cobertos por programas de suporte a pacientes. Ou seja, quem quer fazer isso tem que tirar o dinheiro do bolso para pagar. Apesar de serem poucas terapias agnósticas aprovadas pelo FDA, no Brasil só temos aprovado pembrolizumab para tumores MSI high ou MMR deficient e o larotrectinib para tumores com fusões GNTRK. A necessidade de realização de painéis amplos é uma necessidade para desculpa o pleonasmo aqui, repetir, mas para que a gente possa otimizar as informações moleculares que podemos ter em fragmentos pequenos de biópsia. Então, a gente precisa colocar todo mundo em painel, porque as amostras são muito exíguas, a gente não pode pedir para o paciente ter que biopsiar de novo, porque a gente não usou bem essa amostra e pode pagar muito caro por isso. A prática de testarmos gene a gene ou pequenos painéis deve ser desencorajada por aumentar o risco de não prover toda a informação necessária para entender a biologia tumoral e adequadamente tratar a doença. E, por fim, dar acesso a painéis, além de dar todas as informações necessárias para o tratamento dos tumores, criará maior demanda de testes, propiciando que mais laboratórios possam realizar esses exames e num prazo menor de tempo para os resultados. Eu queria agradecer a atenção de todos, a opinião, e estou aberto aqui a perguntas para vocês. Fiquem à vontade, será um prazer conversar. Um abraço.